conteúdo é a respeito de calor. Calor nada mais é do que uma energia em trânsito. E ela vai acontecer, essa transferência de calor, ela ocorre quando eu tenho dois corpos ou mais em contato, e esses dois corpos, eles estão em temperaturas diferentes. Então, tenho dois corpos, estão próximos ou em contato, estão com temperatura diferente, vai ocorrer a troca de calor entre eles. Essa troca de calor, essa energia térmica em trânsito, ela vai ocorrer do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Até quando isso acontece? Até atingir o equilíbrio térmico. Eu falo que ocorreu o equilíbrio térmico quando os dois corpos possuem a mesma temperatura. Nesse momento, como eles têm a mesma temperatura, não ocorre mais troca de calor, ok? Por isso que a gente fala que a temperatura final é a temperatura de equilíbrio térmico, ok? Então, os corpos possuem a mesma temperatura. Tá. Quando um corpo recebe calor, duas coisas podem acontecer. Ou ele varia de temperatura, muda sua temperatura. E aí, quando ele muda de temperatura, a gente diz que esse tipo de calor recebido é o calor sensível. Esse calor sensível eu consigo medir ele, consigo mensurar quanto que ele vale através de uma fórmula, que é a fórmula do Quimacete. Toda fórmula em exatas, primeiro passo antes de fazer qualquer exercício, você precisa saber o que significa cada letra presente na fórmula, tá bom? Então, olha só, o Q é a quantidade de calor sensível, é o que eu quero medir, e a unidade medida de calor sensível é calorias, cal, ok? Pode ser em joules também, tanto é que joule é a unidade de medida padrão. No entanto, isso vai depender do enunciado. A maioria dos enunciados, a unidade de medida é a caloria. M é a massa. Essa massa, ela tem que ser dada em gramas, ok? G. Então, se lá no enunciado surgir lá um corpo de 200 gramas, então esse 200G é a massa do corpo, ok? É o M. C é calor específico. Cada corpo, ele possui um calor específico. Esse valor é um valor fixo, tá bom? Ele me indica quanto que a temperatura vai variar conforme eu recebo calor, basicamente isso. A unidade medida, ela varia um pouco, mas ela que vai me indicar a unidade medida de todos os outros, então tem que ficar de olho nisso. A unidade de medida é calorias por gramas, graus Celsius, ok? Então, o que isso significa? Que a quantidade de calor está em calorias, a massa está em gramas e olha só, a temperatura em graus Celsius. Então, a unidade de medida de variação de temperatura é graus Celsius. E como eu acabei de falar, esse delta teta é uma variação. Toda vez que aparece delta, significa que é o final menos o inicial. Então, pode acontecer dele te dar a variação logo de cara. Um corpo sofreu uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Ou então, ele te dá a temperatura final e a temperatura inicial. E aí, você tem que calcular o delta teta antes de jogar na equação, tá bom? Ok. Então, recebeu calor, o corpo pode mudar de temperatura. Mas ele também pode muda o estado físico. Mudar o estado físico significa, tipo, por exemplo, fusão,
solidificação, esses tipos de mudança de estado físico. Por exemplo, ele era gelo, virou água, ele era água, virou vapor. Então, quando ocorre a mudança de estado físico, não ocorre a variação de temperatura, é um ou outro. Se está acontecendo mudança de temperatura, não existe calor sensível, não existe calor latente, ok? Se um ocorre, o outro não existe. Então, o calor latente, ele é calculado através dessa fórmula. Uma fórmula menorzinha, né? O que significa quantidade de calor, no caso, calor latente, é dado em calorias. O M, assim como anteriormente, é a massa, dada em gramas. E o L é calor latente. Tem nomes iguais, tá? Parecidos, então tem que tomar cuidado. Você vai saber identificar ou pela unidade de medida, ou que, às vezes, esse Q, ele é chamado de quantidade de calor latente, enquanto o L é calor latente. A unidade de medida dele é calorias por gramas. Então, dá para diferenciar um do outro através da unidade de medida, ok? Então, beleza. Vamos ver aqui comigo esse exercício, por exemplo. Olha só, sabendo que o gelo tem calor específico 0,5 calorias por gramas graus Celsius e que calor latente 80 calorias por gramas, calcule a quantidade de calor para. Então, aqui, se eu quero a quantidade de calor, eu quero o valor do Q. Só que aí, cada caso é um caso. Na letra A, ele quer aumentar a temperatura de 20 gramas de gelo de menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius. Ok. Então, se ele quer aumentar a temperatura, está ocorrendo uma variação de temperatura, o tipo de calor que eu utilizo, que eu devo calcular, é o calor sensível. Olha, eu tenho o valor da massa, do M, que é 20 gramas. Quero calcular o valor do Q, né? O calor específico, ele me deu lá no enunciado, 0,5. E a variação de temperatura, eu preciso calcular, visto que ele me deu a temperatura final e inicial. Olha só, de menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius. Quem falou por último é a temperatura final. Então, a temperatura final é 0 menos a temperatura inicial, menos 20 graus Celsius. Ok? Então, o valor do delta θ da variação de temperatura é 0, né? Menos com menos dá mais, 0 mais 20, 20 graus Celsius. Agora, eu vou calcular o valor do Q, que é o que ele me deu. Então, Q é o que eu preciso. M é o valor da massa, que é 20. C é o valor aqui que ele deu do calor específico, vezes 20, que é o valor da variação de temperatura. Aí eu calculo, né? 20 vezes 0,5 vezes 20. Deu 200 calorias. Esse é o valor da quantidade de calor para variar a temperatura. Aí na letra B ele quer a quantidade de calor, mas para derreter 20 gramas de gelo. Se ele está falando que vai derreter o gelo, significa que está acontecendo uma fusão aqui, né? Uma mudança de estado físico. O gelo que era sólido, quando derretido, vira água. Então, se foi do sólido para o líquido, significa que houve uma mudança de estado físico. Então, eu uso o que mole, calor latente. Então, eu quero o valor do Q. A massa eu tenho 20 gramas. E o L, que é o calor latente, ele me forneceu lá no enunciado, ó, 80 calorias por gramas. 80. Conta bem fácil de fazer, né? 8 vezes 2 dá 16, acrescenta 2 zeros, 1.600 calorias. Ok? Então, é isso.